evento, cenários e perspectivas da agricultura mundial e brasileira. Hoje nós vamos ter uma palestra sobre os cenários e perspectivas da agricultura na Ásia. Será ministrada pelo engenheiro agrônomo André Oliveira. Ele é chefe da Syngenta, a parte de proteção de plantas e desenvolvimento na Ásia. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras, com pós-graduação em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa. O André tem mestre em Business Administration e Marketing pela Universidade de Goiás, fez MBA executivo em negócios pela Fundação Dom Cabral. Durante sua carreira, ele participou em diversos cursos de especialização na Exalc, Fundação Getúlio Vargas, Kellogg's School of Management, INSEAD, Stanford e Purdue University. E o André tem buscado soluções e tecnologias para o agronegócio e para a agricultura. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que o teu tempo é bastante corrido e nós realmente apreciamos a sua disponibilidade em ministrar a palestra para nós. Obrigado, André. Bom te ver novamente também e estamos ansiosos para ouvir o que tu tens a falar. Obrigado. Obrigado, bom dia, Luiz. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de participar com os colegas e com os estudantes de graduação e de pós-graduação. Para mim é um prazer. Bom dia a todos vocês. O Luiz já fez a introdução basicamente sobre a minha carreira. Eu estou na indústria há 28 anos, basicamente. A metade desse tempo eu trabalhei em marketing, outra metade desse tempo em funções ligadas a R&D. Eu iniciei minha carreira aí no Brasil logo após terminar minha pós-graduação. Iniciei em Campinas, trabalhei depois em Uberlândia, na região do sul de Minas. Mudei mais tarde para Rio Verde, para Cuiabá, trabalhei no centro do Brasil há muito tempo. Daí eu fui para São Paulo e após um período eu iniciei a minha carreira internacional. Eu trabalhei no Canadá, trabalhei na Suíça. Da Suíça eu mudei para os Estados Unidos. Mais tarde, recentemente em 2015, eu voltei para a América do Sul, baseado em Montevidéu, no Uruguai. E recentemente, desde 2017, eu estou baseado em Singapura, aqui na Ásia, e sou responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento da Syngenta na Ásia Pacífico. Eu sou responsável por um grupo de 15 países e tenho um time de aproximadamente 350 funcionários que trabalham aqui comigo nessa área de R&D. Okay? Muito bem. Primeiramente, eu queria deixar claro para vocês que essa não é uma apresentação corporativa, não é uma apresentação da minha empresa, é uma apresentação minha, pessoal, onde eu busquei dados que são de domínio público, dados interessantes sobre o cenário macroeconômico aqui na Ásia. E eu só peço desculpa a todos vocês que, infelizmente, nem todos os dados que eu tenho nos slides aqui estão em português. A maioria eu consegui ainda traduzir, mas existem algumas figuras que eu tirei de outras apresentações ou dados do mercado e etc., que estão em inglês. Eu peço desculpa por isso. Mas eu vou com certeza cobrir isso em português com vocês, se tiver alguém que na realidade não entende. Muito bem. Uma outra coisa é que eu não vou entrar em detalhes agronômicos tão profundos nessa apresentação, porque a Ásia é imensa e é um cenário muito fragmentado, com dezenas de diferentes culturas. Basicamente, eu tinha duas opções, ou focava em uma ou duas culturas apenas, ou trazia mais uma visão macro da situação agrícola aqui na Ásia. E eu optei, então, pela segunda opção. Caso contrário, eu não teria tempo de fazer isso essa apresentação em 50 minutos.
Então, basicamente, o que eu entendo hoje dividir com vocês aqui é uma visão geral sobre a Ásia-Pacífica, falar sobre alguns desafios e tendências para a agricultura aqui nessa região. Dentro da APAC, nós temos um grupo de países emergentes que estão no sudoeste da Ásia, que nós chamamos de ASEAN. Esse é um grupo de países bastante interessantes, então eu tenho 2 ou 3 slides especificamente sobre esses países, que diferem muito de outros países mais maduros que nós temos aqui na APAC também, como Austrália, Nova Zelândia, Coreia, Japão e etc. Esse é o outro lado da moeda. Esses são os países menos desenvolvidos, mas é da onde o crescimento estará vindo nos próximos anos. Eu tenho apenas um slide referente à minha empresa, 2 slides na verdade, mas eu vou cobrir um slide, que é só para dividir com vocês algumas coisas que nós estamos fazendo em colaboração com outras empresas e com instituições de pesquisas, universidades e etc., para suportar o desenvolvimento na agricultura na Ásia. Muito bem, antes de eu iniciar, eu queria trazer para vocês uma publicação recente, um sumário de uma publicação recente que saiu no final de 2009 agora, patrocinado pelo Temasek, que é uma grande empresa financeira, o Rabobank, e a Price, que é uma empresa de pesquisa, que fala basicamente sobre o que eles pensam sobre o futuro de agricultura na Ásia. A visão desses especialistas é que a agricultura aqui vai passar por significantes mudanças nessa próxima década, okay? Principalmente em resposta ao grande crescimento populacional que nós temos nessa região, a mudança de hábitos dos agricultores e principalmente mudanças climáticas e uma contínua degradação do meio ambiente que nós temos visto na maioria dos países do mundo. E aqui não é diferente. Então, isso é só para que vocês tenham na cabeça que nós esperamos grandes mudanças e grandes avanços na agricultura nesses países aqui na Ásia nos próximos anos, mais especificamente na próxima década. A APAC é uma região com grandes riquezas, com grande diversidade e grande fragmentação. Conforme eu falei para vocês, eu sou responsável por um grupo de 15 países, todos totalmente diferentes entre si. E quando eu falo diferentes, eles são muito diferentes em questão de cultura, em questão de idiomas que são falados nesses países, em questão de crenças religiosas. O sistema regulatório nesses países são extremamente complexos, então é muito difícil falar da APAC como um todo. Você tem que descer um degrau e entrar no detalhe de cada país especificamente, porque o que acontece num país é completamente diferente do que acontece no país vizinho, em termos de, por exemplo, o sistema regulatório, os registros de novos produtos ou de híbridos, de novas variedades e etc. Então, é um sistema realmente muito complexo para gerenciar a região como um todo e que demanda, obviamente, muita expertise nos países e demanda muito tempo e muito esforço do grupo de profissionais que trabalham nas diferentes empresas, sejam empresas do mesmo ramo que eu estou, sejam outras empresas que sejam ligadas ao ramo da agricultura. Um dado bastante interessante, eu vou cobrir isso um pouco mais à frente em outros slides também, a população da Ásia, basicamente, o número de pessoas que nós temos aqui representa, em números redondos, 60% da população mundial. E os países então, é uma região com extrema concentração populacional. Nós temos países grandes em extensão, como a Austrália, nós temos países pequenos, como Singapura, por exemplo, que é basicamente uma cidade-estado. Então, temos diferentes situações, mas a concentração populacional, principalmente quando a gente fala de China e de Índia, de Indonésia, são muito grandes.
E nós temos países aqui também em diferentes estágios de desenvolvimento. Nós temos países como Austrália e Nova Zelândia, Japão e Coreia, que não deixam nada a dever, por exemplo, aos Estados Unidos em termos de avanço tecnológico, a adoção das melhores tecnologias em todos os sentidos ligados à agricultura. E, em contrapartida, nós temos os mercados emergentes, principalmente no South Asia, na Ásia do Sul, que é a Índia, Paquistão, Bangladesh, e na ASEAN, que é aquele grupo de países que eu comentei com vocês, Tailândia, Vietnã e etc., que eu vou cobrir um pouco mais à frente, que são os mercados emergentes, onde nós temos basicamente 400 milhões de pequenos agricultores, produzindo aproximadamente 80% do alimento que é produzido nesses países. E nós estamos falando aqui, para que vocês imaginem, 400 milhões de pequenos agricultores que plantam, na realidade, 1 hectare ou menos. Existem agricultores aqui que plantam 0,2 hectares, meio hectare e etc. Então, como atingir um grupo de agricultores desse tamanho? Né? Hoje em dia, nós temos a digitalização e etc., que está nos ajudando cada vez mais. A maioria desses agricultores hoje tem um celular em sua mão, tem um iPad e etc. Então, nós estamos conseguindo atingir um maior número de agricultores hoje em dia, graças a isso, mas mesmo assim ainda é muito difícil. Quer dizer, tudo que nós fazemos aqui na Ásia Pacífico como empresa, nessa área de agricultura, nós temos que pensar, nós temos que ter esse dado em mente. Como atingir um grupo de 400, 450 milhões, né, de pequenos agricultores. Né? As principais culturas aqui, eu costumo dizer que número 1 é arroz, número 2 é arroz, número 3 é arroz. E depois nós começamos com frutas e vegetais, cereais, milho, e uma grande variedade. Nós temos países que plantam também soja, lentilha, feijão, grandes variedades. E o que tem crescido muito, muito recentemente aqui é a parte de frutas. Tá? Temos manga, banana, etc., como temos aí no Brasil também, e temos algumas coisas que são regionais, né? Como durian, como dragon fruit, etc., que são frutos muito apreciados aqui nessa região e que são basicamente especiarias e têm crescido muito nesses últimos anos em questão de investimento. Ops, perdão. Muito bem, falando um pouquinho sobre o ambiente macroeconômico aqui na APAC, como eu disse para vocês, basicamente 60% da população do mundo está aqui. Se nós considerarmos que hoje a população do mundo estimada é de 7,8 bilhões de pessoas, 4,6 basicamente estão aqui. E o que basicamente nós esperamos é que isso ainda deve crescer em termos de 1 milhão, mais ou menos, de habitantes nos próximos 5 anos. E nós temos taxas diferentes de crescimento nos diferentes países. Você pega países como Japão e Coreia, a taxa de crescimento é negativa. Né? Mas quando você vai para países como Bangladesh, Índia, Paquistão, aí você já tem uma taxa de 2, 3% de crescimento populacional ao ano. Né? Em termos de população rural, de novo, eu estou trazendo esses dados aqui para que vocês vejam o contraste entre os países que nós temos aqui na APAC. Existem países como o Japão, por exemplo, que apenas 2% da população está no campo. E existem países como o Bangladesh, por exemplo, que quase 65% da população vive em área rural. Né? E se vocês olharem ao lado direito do slide aqui, dá uma comparação com a média mundial. O PIB per capita também varia significantemente. Nós temos países extremamente pobres aqui, como Laos, Camboja e etc., onde a renda per capita é muito baixa, em termos de $1.200 por ano. E temos países como Singapura, por exemplo, onde isso chega a ser basicamente 50 vezes maior. Né? E também tem uma comparação aqui com o mundo, e eu pus aqui, trouxe o dado do Brasil também. Então, o PIB per capita do Brasil está em 7 mil, nós temos aqui países até como Singapura com 65 mil, né? Versus uma média mundial de 10.
O PIB proveniente da agricultura também varia de país por país, entre basicamente 3% e pouco mais de 20%. A área agricultável também vai ser muito diferente em países nesse grupo da ASEAN e do sul da Ásia. São áreas geralmente muito pequenas. Quando nós vamos para a Austrália, por exemplo, nós já temos áreas bem maiores. Mas se pegarmos tamanho médio, chegamos a ter aí áreas de 0,03, por exemplo, hectare apenas por agricultor, né? Em termos de mecanização, a gente usa um dado aqui interessante de 8,4, 8,5 tratores por cada 1.000 hectares disponíveis, quanto a média mundial é de 21, basicamente. Se você vai para países como Brasil e Estados Unidos, isso ultrapassa 100. E, basicamente, em termos de calorias ingeridas pela população, arroz é o principal alimento nesses países mais pobres. Metade das calorias que são ingeridas, basicamente, pela população nesses países são provenientes do arroz. Aqui é um dos exemplos que eu falei com vocês de alguns dados que estão, infelizmente, aqui em inglês, e que, como são figuras, eu não consegui traduzir, mas na realidade eu vou explicar para vocês. Isso é uma pesquisa que foi feita no final do ano passado. Nós temos aqui a fonte da PricewaterhouseCoopers, perguntando quais são, para os agricultores e para profissionais ligados à área agrícola, quais seriam os fatores que, na realidade, contribuem para que esse crescimento na área agrícola aqui na Ásia não seja mais acelerado. Tá? E os fatores, basicamente, que foram aqui citados por esse grupo, que principalmente a maturidade do setor. Tá? Na realidade, eu tenho um dado mais na frente que eu vou mostrar para vocês, o quanto é de subsistência, o quanto são semiprofissionais, o quanto são profissionais, mas, de forma geral, tirando aqueles países mais ricos como Coreia, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Taiwan, são países mais pobres e muito imaturos em termos de agricultura, em termos de profissionalização, em termos de investimento. E os agricultores e investidores, na realidade, ainda estão tentando entender muito melhor esse setor, né, e as novas tecnologias ligadas a esse setor. Um outro fator é que, investindo pela complexidade que nós temos nesse país aqui, quando se faz um investimento em qualquer área ligada à agricultura, geralmente o retorno do investimento, o payback, que a gente chama, ele pode levar bastante tempo. E hoje os investidores têm preferido, na realidade, quer dizer, investir o dinheiro em áreas que eles têm um retorno mais seguro e mais a curto prazo. Desculpa que ela está um pouco lenta para mim para trocar o slide. Muito bem. Quando eu falei para vocês aqui em questão de baixos investimentos, tá? Se nós olharmos aqui esse dado que compara vários tipos de negócios ou de indústrias em diferentes ramos, vocês podem comparar aqui do lado direito, na agricultura ou em áreas ligadas ao agronegócio, o investimento tanto em capital, tá, como em pesquisa, em desenvolvimento, é muito baixo quando a gente compara com áreas industriais, com áreas de energia, com áreas de consumo, com áreas de saúde, com áreas de telecomunicações e etc. Então, a gente ainda vê esse investimento aqui na Ásia como sendo muito embrionário nesse momento. E isso, de acordo com os especialistas, como eu falei no começo da minha apresentação, isso deve mudar na próxima década. Mas uma comparação direta entre a indústria agrícola e as demais indústrias, a gente vê um nível de investimento muito, muito baixo, ainda comparado com essas outras indústrias.
E nessa pesquisa da Price também tem um dado interessante perguntando aos agricultores e profissionais ligados à área agrícola o que eles pensam seriam os maiores desafios nesse setor, nessa década que está se iniciando agora. E é top of mind para os agricultores, principalmente, a mudança climática e a degradação do meio ambiente. Aqui, por exemplo, nós temos um problema sério com erosão em muitos desses países. Basicamente, não existe plantio direto aqui na Ásia, exceção de alguma coisa em países mais desenvolvidos, como a Austrália. Mas essa é, na realidade, uma oportunidade para a maioria desses países. E essa é uma área que eu, inclusive, vou comentar no meu último slide, uma área que a gente está tentando educar os agricultores aqui para que se tornem um pouco mais conscientes de como eles podem contribuir para mudar essa situação. E a parte de práticas agrícolas, educação dos agricultores, também foi citada como sendo um fator aqui de bastante preocupação por parte desses agricultores ou profissionais. Acesso à finança, acesso a dinheiro governamental ou da iniciativa privada para que façam seus plantios ou compra de insumos. E um problema que tem se tornado cada ano mais importante aqui na Ásia, que é a falta de mão de obra. Eu até fiquei surpreendido com esse número de 9% aqui, eu esperava que, na realidade, esse número fosse maior, mas eu acho que, com o passar dos anos, se repetirem essa pesquisa, nós vamos ver esse tipo de número aqui mudando abruptamente. E uma razão, a razão principal é que, pega o exemplo do Japão, por exemplo, a idade média do agricultor japonês é de 73 anos. Tá? Essa é a idade média do agricultor. E, basicamente, são famílias muito pequenas, que têm um filho, máximo 2 filhos, e que esses filhos, basicamente, decidiram não seguir a profissão dos pais. Então, mudaram para Tóquio ou para qualquer outra cidade grande e trabalham em outro ramo que não a agricultura. Mas, então, veja bem, essas pessoas fazem uso de tecnologia intensa, porque é um país rico, mas isso agora começa a acontecer também em outros países mais pobres, como na Índia, Paquistão, Bangladesh. A população de agricultores está envelhecendo, a população mais nova, que são os descendentes, tendem a ir para as grandes cidades, para os grandes centros, em busca de emprego, de estudo, e então mão de obra tem se tornado uma situação aqui realmente muito grande. O lado positivo disso é que pode, como aconteceu com o Japão no passado, pode acelerar o desenvolvimento e a profissionalização desse setor, mecanização e etc. Mas, infelizmente, a maioria desses países emergentes aqui, eles não têm os recursos financeiros que nós temos em Coreia, Japão e etc. Então, baseado em tudo isso que eu falei para vocês, também isso são dados, continuando na pesquisa da Price, basicamente, quais são as principais tendências, o que deve acontecer aqui nesses países da Ásia, em geral, nos próximos anos. Existe uma tendência clara de consolidação, e quando a gente fala em países como a China, por exemplo, inclusive, isso é fortemente suportado pelo governo. Apesar das terras na China não pertencerem ao agricultor, eles têm só uma licença para plantar, mas o governo hoje está incentivando com que 2, 3 agricultores juntem-se e vendam a sua área, a sua licença para um agricultor maior, para que haja exatamente essa consolidação e, através dessa consolidação, acesso a recursos que possam auxiliar na profissionalização desse setor. Então, essa é uma tendência clara. Isso vai acontecer em outros países aqui também, porque, basicamente, continuar produzindo em meio hectare, em 1 hectare e tal, não é competitivo, eles não são de maneira nenhuma competitivos. Com a consolidação, formação de cooperativas ou vendas das áreas para grandes grupos, isso vai com certeza favorecer
a profissionalização desse setor, né? Existe uma tendência na maioria desses países que vai haver maior investimento por parte do governo, vai haver um maior investimento também na parte de infraestrutura. Eu fico surpreso a cada viagem que eu faço aqui para todos os países aqui na Ásia, em termos de o que estão investindo em estradas, em viadutos, em ferrovias, né? Apesar de alguns países serem países mais pobres, mas estão investindo bastante em infraestrutura. Mecanização, eu já citei antes, a parte de digitalização e usos de novas tecnologias, por exemplo, o uso de drones aqui para a aplicação de defensivos agrícolas tem se tornado muito comum. Na China, nos últimos anos, no último ano especificamente, foram mais de 25 milhões de hectares tratados com fungicidas e inseticidas com aplicação através de drones. Aqui nos outros países da APAC, a gente vê Indonésia, Tailândia, Filipinas, começando a adotar esse tipo de tecnologia. E isso basicamente é um reflexo daquilo que eu disse para vocês antes, da falta de mão de obra em alguns desses países. Então, eles estão contratando profissionais que fazem esse tipo de aplicação e, ao invés de comprar basicamente o produto, compram o hectare aplicado. Juntam ali 2, 3 agricultores, vizinhos e tal, e vão a uma revenda e contratam a aplicação de inseticida ou de fungicida, dependendo da cultura, dependendo do momento que eles querem que essa aplicação seja feita. Então, isso é uma coisa que tem crescido bastante. Um dado interessante que eu esqueci de mencionar para vocês é que basicamente 70% das aplicações de defensivos que são feitas aqui ainda é com pulverizador postal. Tá? E de novo, eu volto a falar para vocês a discrepância entre países que nós temos aqui. 70% a 75% é feito com pulverizador manual, costal. Em contrapartida, nós temos a Austrália, que é muito similar ao que nós temos no Brasil, Estados Unidos, e nós temos Coreia, Japão, por exemplo, que usam até mini helicópteros para fazer aplicações, e drones, com certeza. Então, altíssima a tecnologia e preparo para fazer esse tipo de aplicação. Então, a beleza da PAC é exatamente isso, na diferença que você tem entre esses países e a oportunidade desses países menos desenvolvidos agora começarem realmente a se profissionalizar em termos de agricultura e crescerem. Eu mencionei antes também uma coisa que está um pouco mais fora do controle do agricultor em si, são esses impactos na mudança climática. Isso a gente tem visto ano após ano aqui também coisas que não eram muito comuns no passado acontecerem. Vocês provavelmente escutaram sobre o problema de seca pela qual a Austrália passou nos últimos 3 anos, e foi basicamente, tivemos até casos de agricultores se suicidando, perdendo suas fazendas e etc. Quer dizer, foi uma questão de que realmente nunca havia acontecido isso no passado. Esse ano é um ano perfeito em termos de condições climáticas na Austrália, um ano maravilhoso. Então, existe muito essa flutuação. Em contrapartida, nós estamos vendo esse ano na Indonésia, Tailândia, a mesma situação de seca, enquanto Bangladesh nós temos, nesse momento agora, a situação de inundação e etc. Então, quer dizer, nós vamos ter sempre que lidar com esses impactos em mudança climática, né, variando de ano para ano e variando de país para país. Muito bem. Eu comentei com vocês que dentro da PAC tem aquele grupo que nós chamamos de mercados emergentes ou de países emergentes, que são os países no sudoeste da Ásia, ou ASEAN, que nós chamamos aqui. Então, eu só gostaria de trazer uma overview nesses países também, porque esses são os países realmente da onde o crescimento na próxima década vai estar vindo. São países com grande potencial, são países pobres em geral, e são países com grande potencial para a agricultura, um clima fabuloso,
principalmente para culturas como arroz, como algodão, como milho, cereais em algum deles, mais frutas e vegetais, uma condição extremamente favorável para o desenvolvimento desse tipo de cultura. Essa é a lista de países que fazem parte desse ASEAN. Eu coloquei aqui em cores mais claras Brunei, Laos e Singapura, principalmente, porque a representatividade desses países na área agrícola é muito pequena. Os países realmente mais importantes aqui do ponto de vista agrícola são a Tailândia, Vietnã, Filipinas, Camboja, com certeza. Depois vem Malásia, Indonésia. Camboja é mais baixa tecnologia também. Indonésia já é um pouco mais desenvolvido, bem mais desenvolvido. Indonésia e Vietnã em termos de tecnologia. Então, esses são os países onde o crescimento vai estar vindo nos próximos anos. Então, um potencial imenso, e se houver investimento nesses países, a agricultura aqui tem o potencial de basicamente explodir. Tá? Esse grupo de países tem uma população de pouco mais de 600 milhões de habitantes. A população aqui também é crescente, não tanto quanto na África, na Ásia do Sul, na South Asia, mas cresce a taxa de 1,3%, 1,5% ao ano. O PIB per capita também varia muito. O que influencia aqui os 65 mil que vocês veem aqui é basicamente Singapura. Se nós tirarmos Singapura e Brunei, vocês vão ver aí entre 1.200 e 7.000, 8.000, até 10.000 no máximo. Okay? E são os países que estão crescendo muito, tá? Todos eles desenvolvendo a taxa de 7%, 8% ao ano. Tá? A inflação em geral não tão alta, sob controle e estável, ao redor de 5% nesses países. Existem problemas, como nós temos aí no Brasil também, de volatilidade das moedas. A gente viu isso muito forte na Índia no ano passado, Vietnã esse ano. Mas essas são situações aí que são muito dependentes do mercado internacional também, né, que sempre afeta o câmbio nesses diferentes países. E é com certeza um ambiente extremamente dinâmico, né, e que tem crescido muito. Como eu disse para vocês, o país que está crescendo menos aqui nessa região cresce 7% ao ano, 6, 7% ao ano. Se nós falarmos um pouquinho sobre os ambientes aqui de importação e de exportação nesses países de commodities agrícolas, basicamente nesses países do ASEAN, internamente é arroz, né? Isso é mais para consumo local. Existe um pouco de exportação de arroz por parte do Vietnã e às vezes da Tailândia também, mas é mais dentro da região. Os países que mais exportam depois arroz para outras partes do mundo, como a Europa e etc., são mais a Índia, um pouco de Bangladesh e Japão. Esses são os países que exportam para outras regiões. O resto desses outros países da ASEAN aqui são mais internos. Importa-se muito milho, tá? Importa soja, principalmente do Brasil. Então, países como Filipinas, Tailândia, Indonésia compram bastante soja do Brasil e cereais também. E o que exporta aqui, como eu disse já, arroz, óleo de palma também, borracha, na Malásia principalmente, café do Vietnã e do Camboja, cacau, vegetais, frutas tropicais, tá? E tem aumentado muito aqui também a produção de frango nesses países. Né? O que a gente vê aqui da demanda doméstica no futuro é que vai continuar crescendo, porque a população cresce, conforme eu mostrei para vocês. Então, a produção de arroz, na maioria desses países, é basicamente para consumo interno, sobra pouca coisa para exportação. Né? E a parte de milho também, deve crescer o plantio de milho aqui nesses países como um todo, principalmente puxado pelo aumento do consumo de carne,
tá? Só para dar uma média para vocês aqui, o que os especialistas estimam é que o consumo anual deve crescer de 20 para 50%, 50 quilos por ano, por pessoa, na próxima década, versus, só a título de comparação, 80, 100 que nós temos na Europa e acima de 100 quilos que nós temos nos Estados Unidos. Né? E cresce bastante também a produção de vegetais, né? e frutas em geral. Como eu disse para vocês, o ambiente por si é muito favorável, a qualidade desses insumos produzidos aqui pode ser muito alta se tiver um pouco de investimento em questão de insumos. E a população em geral, principalmente a população mais nova, está procurando sempre um tipo de alimentação mais saudável, uma dieta mais balanceada, e com um enriquecimento da população como um todo, mais acesso a dinheiro e etc. É claro que existe uma tendência maior de investimento ou de compra de frutas, vegetais e de consumo de carne, como eu disse anteriormente. Né? Existem, nesses países, em geral, políticas nacionais que são extremamente fortes no sentido de garantir a segurança alimentar ou a suficiência do país, principalmente para esses alimentos como arroz e milho e cereais. Né? O que os governos, em geral, eles suportam é mais a exportação dessas frutas tropicais. Então, porque na realidade eles conseguem um preço muito melhor do que as commodities acima. E esses países como Tailândia, Vietnã, principalmente, são muito competitivos na parte de exportação de frutas, de café. Eu mencionei para vocês na Ásia Pacífico como um todo, o problema da mão de obra. E aqui não é diferente nesse país. Tá? Existe uma redução ano após ano da mão de obra disponível nesses países, e isso vai acabar contribuindo para uma adoção ou tecnificação desse setor e a adoção de mecanização no futuro, e a parte de consolidação também dessas áreas menores em áreas maiores, que eu já cobri com vocês anteriormente. Esse é um dado interessante que fala sobre a segmentação dos agricultores nesse grupo de países aqui no sudoeste da Ásia. Apenas 20% dos agricultores, tá, são considerados como profissionais, realmente. E por profissionais, nós classificamos aqueles que fazem um uso adequado de fertilizantes, de defensivos agrícolas, de sementes de boa qualidade, de boas práticas agrícolas e etc. Tá? Depois nós temos um grupo que está ali no meio do caminho, que seria o subóptimo, que são 30% basicamente de todos os agricultores. Esses são aqueles agricultores que usam um pouco de tecnologia. Né? Às vezes investem numa semente de melhor qualidade, mas não fazem nenhuma proteção com defensivos ou não usam fertilizantes. Ou fazem uso de fertilizantes e tal, mas não usam sementes de boa qualidade, não usam defensivos. Não são aqueles ali que vão de acordo com a onda. Né? Um ano usam, outro ano não usam a tecnologia e tal. E esse número de 50% aqui é realmente impressionante. 50% da agricultura ainda é de subsistência. Tá? São aqueles agricultores que vão plantar 1/4 de hectare, até menos do que isso. E são agricultores que não fazem nenhum tipo de uso de sementes de boa qualidade, de híbridos, não usam nenhum tipo de fertilizante químico, nenhum tipo de defensivo. Então, isso dá para vocês uma fotografia de o quanto essa região, sub-região dentro da Ásia, aqui como um todo, tem potencial de desenvolvimento.
né? Esses profissionais que nós estamos falando ali naqueles 20%, no grupo dos 20%, são em geral pequenos grupos ou empresas ou cooperativas que já iniciaram aquele processo de consolidação que eu mencionei. Existem algumas empresas aqui, por exemplo, que são muito fortes na produção de banana, ou de óleo de palmeira, ou de borracha, ou de abacaxi, por exemplo, nas Filipinas, e etc. Então, esses são aqueles grupos de profissionais e que estão cada dia se tecnificando mais e produzindo produtos de altíssima qualidade, né? Mas nós ainda temos aqui, basicamente, subsistência e o subóptimo aqui, 80% dos agricultores, tem muito ainda o que desenvolver. O grande ponto nisso aqui, a grande vantagem é aquilo que eu falei para vocês, isso pode significar realmente uma explosão de desenvolvimento nesses países na próxima década, ou nessa década que nós acabamos de entrar. As oportunidades são imensas, né? Muito bem, aqui eu estou entrando na parte final da minha apresentação. Eu só queria dividir com vocês um pouco da nossa contribuição, o que como a empresa a gente tem feito para ajudar os agricultores aqui na Ásia. Eu vou passar diretamente para esse slide aqui. Eu tenho mais um slide só para apresentar depois. Nós, como empresa, nós anunciamos há pouco tempo um investimento de 2 bilhões de dólares que nós estamos fazendo por ano para ajudar os agricultores a desenvolver em vários setores dentro da agricultura. Então, isso é exatamente para suportar a descoberta de novos produtos, ou suportar esses agricultores em termos de tecnificarem-se mais, ou de treinar esses agricultores em termos de boas práticas agrícolas. E aqui na PAC especificamente, nós temos um foco muito grande em ajudá-los nessa parte de proteger a biodiversidade e de melhorar a qualidade do solo. Eu mencionei para vocês no começo da minha apresentação que basicamente não se vê na maioria desses países aqui plantio direto ou mínimo um tio. Então, existe um problema de erosão muito sério. É claro que quando a gente vai para culturas irrigadas como arroz e etc., não é improvável que nós consigamos fazer isso, mas existem muitas outras culturas como algodão, como milho e etc., que nós podemos conseguir que aconteça um menor revolvimento do solo e uma melhor preservação desse solo. E uma parte que a gente realmente pode contribuir é treinar os agricultores. A gente tem investido muito nisso aqui. Nós temos um objetivo de treinar 8 milhões de agricultores aqui na PAC nos próximos, até 2025. Tá? E quando eu falo em treinar, não é só basicamente nos produtos que nós comercializamos, que nós vendemos. Esses são treinamentos em práticas agrícolas, em uso sustentável dos produtos, mas em tecnologia de aplicação, em preparo do solo, em mecanização. Então, basicamente, essas são as áreas que a gente entende, que a gente tem intenção de focar. Claro que a Syngenta sozinha, como empresa, não vai conseguir fazer tudo. Então, a gente tem parcerias aqui com organismos como a Solidariedade, com ONGs, com a PepsiCo, com a Kellogg's, com outras empresas locais e globais, onde juntos a gente tenta trazer para o agricultor algum tipo de avanço, de treinamento. Por exemplo, quando eu falo aqui na primeira parte de acelerar a inovação para os agricultores, basicamente nós temos vários projetos que já estão caminhando no Vietnã, na Índia, no Paquistão, na Tailândia, em diversas culturas como arroz, como batata, como café, frutas, vegetais.
Por exemplo, nós ajudamos muito a agricultores que estão exportando os seus produtos a reduzir o resíduo de produtos ou de defensivos nesses produtos. E isso aí é basicamente através de educação para que esses agricultores sigam o intervalo entre a última aplicação e a colheita, para que eles melhorem a qualidade da aplicação, porque uma aplicação mal feita pode colocar muito mais produto na realidade, você pode ter muito mais resíduo no produto que você produz. Então, todo esse tipo de coisa. E a educação, na realidade, é porque eles não conhecem. Então, quando a gente faz esse tipo de educação e que eles podem ter, por exemplo, um produto final com níveis de resíduos extremamente baixos, ou sem resíduos, isso, obviamente, vai permitir com que eles façam exportação desses produtos para mercados como a Europa, que pagam muito mais do que simplesmente o consumo no mercado interno. Então, essa é uma das formas que a gente tem, esse é um exemplo entre vários, né, de que a gente tem feito para ajudar os agricultores a se desenvolverem. A parte de solo que eu comentei com vocês, nós temos basicamente iniciado nesses países a implementação de boas práticas como plantio direto, como a proteção do solo, orientação e uso de fertilizantes. Problema de água também, que em alguns países pode ser escasso, ajudá-los no manejo da irrigação, evitar desperdício de água, ajudar em recuperação de fontes naturais de água também. E, obviamente, evitar com que haja contaminação dos mananciais, etc., com defensivos agrícolas, com fertilizantes, com outros tipos de produto, promovendo o manejo integrado de pragas e redução do volume de defensivos ou do mau uso desses defensivos agrícolas. Uma outra parte que é extremamente importante é em questão da saúde e segurança. E vocês imaginem esses agricultores que são de subsistência no interior de países muito pobres, como Bangladesh, até da própria Índia, Paquistão e tal, o acesso à informação por parte desses agricultores é muito baixo. Então, em geral, esses agricultores têm pouca preocupação com a segurança, eles têm um milhão de outras prioridades ou de outros problemas, até pensar na segurança, né? Mas então, a gente tem investido bastante e o nosso objetivo é que até 2025 nós tenhamos 100% desses agricultores, sejam agricultores que compram da nossa companhia ou não, treinados no uso seguro e sustentável de defensivos agrícolas, por exemplo, né? De novo, o problema maior aqui é como atingir todos esses agricultores, mas aí nós estamos fazendo um processo também de treinamentos das revendas, dos pontos de distribuição, de organismos ou órgãos do governo também que vão depois passar esse tipo de treinamento para os agricultores, porque nós sozinhos e mesmo em colaboração com essas outras empresas, nós não conseguimos atingir todos eles, né? A parte de descartes de embalagem, até recentemente, ora em alguns países até hoje, muitos desses agricultores, por desconhecimento, ainda descartam essas embalagens defensivas, ou sacos de adubo, os sacos de semente, etc., na natureza, ou queimam após o uso. Então, quer dizer, nós estamos fazendo uma educação muito grande dessa parte também, de descarte de embalagens em geral. E eu já mencionei antes a parte de tecnologia de aplicação também, exatamente para evitar o sobreuso de defensivos nessas culturas. E também já comentei, mas nós temos aqui alguns parceiros que estão junto conosco nessa empreitada. É muito difícil para uma companhia só fazer tudo isso, mas, por exemplo, nós temos na primeira linha, no último ponto aqui, essa Atlas Food, no Paquistão, é um grande exportador de arroz para a Europa, e eles exportam arroz premium
E, na realidade, um dos grandes problemas que tinham no passado era exatamente o nível de resíduos de produtos nos grãos que eles exportavam. E nós começamos a trabalhar com eles e desenvolvemos um tipo de protocolo onde nós orientamos o número máximo de aplicações, os tipos de produtos que devem ser usados, o que não pode ser usado de qualquer forma. E, na realidade, eles são como uma grande empresa que compram de agricultores menores, né? E eles passaram todas as orientações para os pequenos agricultores que fornecem o arroz que eles exportam depois. E, basicamente, isso tem sido um sucesso. Quer dizer, eles têm conseguido um preço muito maior, um produto de qualidade muito maior, seguindo os protocolos, e isso tem contribuído, obviamente, para o enriquecimento dos pequenos agricultores ou para a geração de maiores recursos para esses pequenos agricultores no Paquistão. E assim, esse é um exemplo de uma empresa local, mas nós temos também colaborações aqui com companhias como a Kellogg's, como a Pepsi e etc., que basicamente só compram produtos dos agricultores que usaram os nossos produtos seguindo os nossos protocolos, exatamente para garantir que não estão usando os produtos sem registro na cultura deles, ou estão usando uma sobredosagem de produtos e etc. Então, isso é uma win-win, isso é bom para os dois lados, porque, na realidade, essas companhias têm a garantia de que estão comprando um material bom, e para os agricultores é excelente, porque eles conseguem um preço melhor e conseguem já a garantia da safra vendida através de um contrato com essas empresas. Muito bem, basicamente essa era a visão geral que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu estou à disposição, eu não sei, Luiz, nós temos tempo para pergunta, como é que é? Temos tempo para pergunta, sim. Uhum. Tá? Então, eu estou à disposição de vocês. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. Eu, de novo, eu peço desculpa pela quantidade de informação, mas eu acho que eu já fui bastante claro quando eu falei para vocês que aqui é uma região complicada, é uma região complexa. Então, explicar tudo isso num curto espaço de tempo não é assim tão fácil, mas eu espero que eu tenha, pelo menos, trazido para vocês uma visão geral do ambiente agrícola aqui nessa região. Sem dúvida, André, obrigado. Sem dúvida, cobriu bastante bem a visão geral do agronegócio na Ásia, né? O pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, pode ligar